Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Paysandu, que tentou algumas contratações nessa reta final de janela e que certamente para o ano que vem vai ter sim alguns nomes nesses setores, né, que foram especulados. Inclusive teve uma matéria aqui bem interessante falando, né, o executivo Felipe Albuquerque, entrevista ao canal aqui no YouTube do meu Paysandu. Um abraço aí, excelente trabalho que eles fazem por lá. E aí destaca alguns pontos, principalmente do Borazzi, dois nomes que foram especulados, que eu vou trazer aqui para uma posição que o Paysandu esperava que chegaria mais alguns reforços, apesar de eu concluir que a janela não foi ruim. Tem também essa renovação com o Borazzi, que tem um ponto aqui que eu quero destacar, que eu acho que boa parte de vocês vão concordar também, com esses últimos jogadores deixando o Paysandu sem render uma grande compensação financeira, que eu acho que isso aí acaba pesando demais para o clube manter, né, um projeto de longo prazo, financeiramente estável e tendo lucro com as suas vendas. Enfim, vou trazer aqui mais detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui em 68 mil inscritos. Chegando em 70, nós vamos realizar um sorteio de uma camisa aqui do Paysandu também para vocês. E deixe seu like aqui embaixo. A taxa de cliques aqui está bem baixa, tem muita gente que assiste e não sabe que não está inscrito, então vê se está aqui, ó, se inscrever, que aí você se inscreve e ajuda a gente aqui também, beleza? Tem o Instagram, eu quase não falo lá, mas nós postamos direto também algumas informações. O link vai estar aqui embaixo para vocês na descrição. E também da Foot Fanatics, né, para você comprar sua camisa do Paysandu, de outros clubes com desconto, tá aqui embaixo com vários modelos bem bacanas, né, que você vindo pelo meu link, você vem, compra aqui, você vai ter um desconto também especial em cima do valor, beleza? Então, vamos falar aqui sobre essa matéria, onde o Albuquerque fala sobre alguns pontos interessantes sobre essas contratações. Ó. Nós nos esforçamos muito para finalizar outras duas contratações, que era de um meia e de um zagueiro. Infelizmente as coisas não aconteceram da maneira como nós gostaríamos e tentamos ser muito pontuais e realmente trazer atletas que viriam a reforçar a equipe. Foi isso que eu disse ao longo de toda a temporada, que a janela estava aberta. Era esse, né, o nosso desejo na visão do departamento de futebol. Foram essas duas peças que nós gostaríamos, né, de ter feito as contratações e que não aconteceram. Nós temos um departamento de análise trabalhando continuamente nesse momento, por exemplo, com a janela fechada, está sendo investigado todas as possibilidades possíveis de atletas sem contrato antes do fechamento da primeira janela. Então, até meu irmão aqui, o Guilherme, ele trouxe um vídeo recentemente falando sobre vários jogadores, né, de peso e outros que vão estar livres no mercado e que poderiam entrar dentro dessa categoria. Então, a análise de mercado nunca para, ela é constante. É isso que nós estamos focados. E quando abrir a próxima janela, vamos ter uma análise mais próxima, né, e mais fidedigna para poder atuar. Enfim, inclusive aqui no canal, né, muita gente fala, mas a janela está fechada, o que está tendo especulação? É justamente isso, né, porque tem procura, tem tudo isso, e aí acaba tendo alguns outros nomes especulados. Então não para, né, porque no Black Arts pode ver, e nem é só do Paysandu. Tem aqui do Santa Cruz, do Vitória, do Remo, enfim, de vários clubes que ainda assim seguem, né, ativo, porque a janela de transferências nunca para e tem vários nomes também que vão estar livres no mercado. E aí, para terminar, ele fala também que não pode garantir nenhuma negociação 100% avançada e tudo mais. E aí, outro ponto que eu queria destacar aqui para vocês é justamente desse ponto envolvendo o Borazzi, que tem uma análise que eu quero falar aqui e eu acho que boa parte de vocês vão concordar. E aí, sobre perguntado dessa situação envolvendo o Borazzi, ele fala que é importante que o torcedor saiba que 99% não é 100%, né, dessa negociação envolvendo o Borazzi, que já está bem adiantada. É uma negociação que envolve vários pontos importantes para chegar a um acordo. Já chegamos, né, a um acordo na maioria delas. Eu acho importante conversar com ele, o empresário. Convidei ele que vai a Belém, né, pessoalmente, para poder conversar. Muito possivelmente vai estar no período das finais do estadual. Estamos nos organizando para que ele esteja lá para finalizarmos os pontos que faltam. O presidente está ciente disso, né, e ele fala um pouco mais sobre isso. Porque, como eu falei, as últimas vendas do Paysandu e jogadores que deixaram foi por valores baixos, ou um atleta, por exemplo, o Wesley Garcia, se tivesse um vínculo longo, quanto que não poderia valer, né? Uma venda bem alta, o João Vieira da mesma forma. E eu vejo aí, por exemplo, que o Borazzi, se pega ele para o empréstimo e aí deixa de graça, por exemplo, ele sair nessa temporada, não adiantou muita coisa, né? Porque beleza, entregou dentro de campo e tal, só que ainda faltaria essa venda, né, para concretizar, e eu acho que é um jogador que teria sim um mercado interessante. É claro, muitos clubes não vão aceitar uma pequena compensação financeira. O Paysandu não vai ter 3 milhões de reais, 2 milhões, 1,5 milhão para ficar pagando em vários jogadores. Então, às vezes, a única alternativa é realmente pegar o jogador por empréstimo e ficar com ele e tentar essa negociação depois desse período. José Aldo também é um nome que eu vejo parecido, né? Ficou 2 anos pegando o jogador por empréstimo,
lá do Guarani de Palhoça, né? Por que não fez um esforço para comprar o atleta e depois tentar vender ele? Ele acabou, hoje está sendo titular no Mirassol na Série A do Brasileirão. Então, quantos milhões o Paysandu não deixa de faturar, revelando bons jogadores, passando, né? Não precisa ser só na categoria de base, e aí não ter essa venda definitiva. Até nos últimos anos também, o Bergson, o Cassiano, será que não teria potencial de render muito mais do que eles renderam? Enfim, é algo que essas vendas entre clubes aqui no Brasil ainda é algo que está surgindo. Eu acho isso uma pena, mas o Paysandu, na minha opinião, tem muito mais potencial e espero que o Borazzi também renove, né, seu contrato, até porque ele perdeu um pouco do espaço que vinha tendo nessa atual temporada. 16 jogos, 2 gols marcados e mais 2 assistências. Antes de dar uma sequência aqui, eu quero destacar para vocês os próximos jogos do Paysandu, que vai estar aqui na Betfair. Por exemplo, esse jogo contra o Bahia, né, dentro de casa, na estreia da Copa do Brasil, uma cotação de 5 a cada real apostado, 50 de 3, né, cada real apostado, R$50 voltando 150, excelente cotação. Lembrando que aqui você pode apostar com o valor que você quiser, a partir de R$1 já está permitido. Estou gravando esse vídeo antes aqui da final da Copa Verde, mas não tem problema, eu vou mostrar aqui o próximo duelo em casa também contra o CRB, cotação de 2 a cada real apostado. Então se eu colocar aqui R$15, 2 voltando 30, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E aí, falando sobre zagueiros, né, teve 2 que foram especulados nessa reta final, que eu não ficaria surpreso se fosse um dos nomes na mira do Paysandu. O primeiro deles é o Emerson Santos, que estava por último aí na Ponte Preta, onde jogou o Campeonato Paulista da primeira divisão e agora a estreia, né, na Série C. A Ponte Preta está, então acho que não seria um grande problema ele sair, né, já está numa Série C. Tem aí, né, a Copa do Brasil, onde a Ponte Preta foi eliminada por Concórdia na primeira fase. Enfim, eu acho ele um bom atleta, surgiu muito bem na base do Botafogo, passou ainda por Palmeiras, Internacional e futebol chinês. Então ele só ficava em clubes que, nessa época aqui, né, vinha de uma fase boa. Acabou que ele foi para o Japão, não conseguiu jogar, voltou para o Atlético Goianiense, fez uma boa reta final de 23, naquela ocasião, né, jogando a Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele começa bem e acaba perdendo espaço, mas jogou 26 partidas. Ano passado, boa campanha na Inter de Limeira, no Campeonato Estadual, foi para a Ponte Preta e acabou sendo rebaixado, né, da Série B para a Série C, e nesse ano segue por lá. Nome bem interessante, que vale destacar, porque como ele não jogou por outro clube, né, apenas na Ponte Preta, e a Ponte Preta está na Série C e não na Série B, ele pode jogar tranquilamente, não vai ter uma impedição, né, dele não poder ir para um clube, por exemplo, da Série B do Brasileirão. Inclusive tem uma janela específica apenas para esses jogadores. Eu acho que o Emerson Santos poderia sim ser uma boa alternativa, porque ele faz 2 posições, zagueiro ou também lateral direito. Tá aqui o mapa de movimentação dele, Série B do ano passado, Série B de 2023, pode deixar sua opinião aqui embaixo. E outro também que foi especulado foi o zagueiro Maurício Antônio, né, que jogou pelo Coritiba no ano passado. Ele que é brasileiro e português, porque ele surge lá na base do São Paulo, passa pelo Juventus e Osasco, mas ele começa a jogar mesmo lá no futebol de Portugal, pela Portimonense, passou na base do Porto, né, no time B, e no Marítimo. Ficou um bom tempo também no futebol japonês, árabe e de Portugal, até voltar para o Curitiba, né, no final de 23, ficando também em 2024, 38 partidas e 1 gol. Ele começa como titular, mas já na reta final aqui da Série B mesmo, ele perde essa posição e não assinou com nenhuma outra equipe. Então até um dos pontos que o Albuquerque fala aqui é que está de olho nesses jogadores que estão livres no mercado. O Maurício aqui poderia ser essa opção e tem especulação de que sim, ele foi especulado no Paysandu. 33 anos, destro, 1,83 m, poderia ser uma opção para o lado direito. Se você for ver, a média dele não foi ruim na Série B não, nota média de 7, inclusive esses últimos 5 jogos aqui, tudo quase no azul, né? Com uma nota média nesses últimos jogos de 7,1. Então eu acho que é um baita zagueiro, acho que poderia sim agregar. Ele fala aqui também de um meia, mas não teve muitas especulações nessa reta final, porém era de se esperar. Até falei aqui sobre o Giovani e tudo mais, que não vinha conseguindo ser esse protagonista na posição. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo somente com jogadores livres, né, para essa posição. O espaço para comentários vai estar aqui aberto. O link da Betfair também na descrição, o link aqui da Fute Fanatics e de vários outros vídeos que já trouxemos recentemente aqui no canal. Valeu, galera!